Filemon, versos 8 a 10. Leiamos juntos. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Em nome do amor é que Paulo faz a sua solicitação a Filemon a respeito de Onésimo. Com isso ainda em suspense, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, deixando marcado Filemon para que não haja dificuldades de retornar a ele. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E peço que os irmãos também comigo leiam o verso 17. Leiamos juntos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Deus. Quando abrimos a epístola de Paulo a Filemon, nós nos deparamos com uma epístola exclusivamente pessoal. Nós temos outras epístolas de Paulo nas Escrituras que são pessoais, mas não exclusivamente pessoais. A primeira e a segunda a Timóteo e a epístola a Tito. Tem destinatário nominado. Mas essas epístolas que eu mencionei agora não são tratadas como pessoais, e sim como pastorais, porque elas orientam aqueles homens, Timóteo e Tito, no cuidado deles com a igreja, no cuidado de si mesmo para que possam cuidar da igreja. Pessoal mesmo, só a epístola a Filemon. Uma carta que pode ser tratada por nós, talvez, como o desvelamento de um assunto íntimo, alguma coisa que era entre eles e que ganhou publicidade. E que ganhou publicidade porque o Senhor, tendo inspirado a carta, ensinou os crentes da época muito antiga, no primeiro século, e vem ensinando os crentes desde então, e nos ensinará hoje, tenho certeza. Essa breve epístola foi escrita ao mesmo tempo que a epístola aos Filipenses e aos Colossenses. Inclusive Filemon era um habitante da região de Colossos. A epístola é irmã da epístola escrita aos Colossenses. Mas aquela para uma igreja, essa para uma pessoa. E entendem aqueles que vão fazer os seus estudos mais aprofundados na arqueologia bíblica e nos escritos, que estes aqui são escritos da época da primeira prisão de Paulo, porque ele teria tido uma segunda. A primeira está registrada em Atos 28, você se lembra? Ele em casa alugada em Roma, e ali então teve a oportunidade até de evangelizar dentro da casa que ele havia alugado. Mas houve uma segunda prisão que levou Paulo para o lar celestial, entendem muitos, degolado. Durante a primeira prisão, Paulo cuidou de algumas igrejas, inclusive de igrejas as quais ele não conhecia, como aquela igreja na cidade de Colossos. Mas Paulo passou pela região, embora não tenha plantado igreja em Colossos, e pregou a palavra a Filemon. E Filemon creu, tornou-se um filho na fé de Paulo. Filemon é um personagem que a Escritura apresenta, embora num texto tão curto, características muito próprias daquela época. Naquela época, havia assim uma população livre
que comerciava, que ia e vinha entre cidades, que sobrevivia da pesca e vendia o seu pescado, que fazia seu artesanato e vendia aquilo, que fazia inclusive artesanato, como nós vemos lá em Atos, quando fala-se da cidade de Éfeso, artesanato cultico, idólatra, gente que trabalhava essas coisas para sobreviver. Mas essa gente, embora fosse em grande número, não era a totalidade da população. Havia um topo de pirâmide, haviam os proprietários das terras, e esses proprietários eram de fato os homens ricos e poderosos. Estes perdiam em poder apenas para os reis, que poderiam tirar deles as suas terras, mas enquanto as tivessem, estavam bem, cultivando, trabalhando a terra, vendendo do seu produto, e fazendo isso com mão de obra de quem? De gente que em combates, em geral, havia sido vencida, e cujos descendentes nasceram na própria casa do vencedor. Tanto aqueles vencidos quanto seus descendentes tendo se tornado escravos, aqueles que serviam na casa do proprietário. Havia outras origens para a escravidão. Haviam aqueles vencidos que eram vendidos e outros compravam para tê-los em suas casas. Enfim, havia um comércio nisto. Mas quem poderia comprar, quem poderia vender, eram aqueles que tinham muitas posses. Filemon, um homem de muitas posses da região de Colossos. Filemon, senhor. E Onésimo mencionado há pouco na nossa leitura no verso 10. Escravo. Olha, uma história de mão cheia para a maneira historicista de interpretar a continuidade da vida humana. Aquele tal de materialismo histórico, a classe dominante e a classe dominada, litígio. E até hoje existem aqueles que entendem que isto é o resumo da existência. Materialismo histórico. Os dominados têm que vencer os dominadores e o farão, segundo Marx, na base da força, da espingarda, da espada. Na base de Gramsci ou dos fabianos, na conversa, na escola, na igreja, ganhando os pensamentos e fazendo uma revolução sem armas. De uma maneira ou de outra, assumindo o poder, os mais fracos conquistando os mais fortes. Senhorio e escravidão. A palavra de Deus nos prova que esta filosofia está errada. Esta filosofia é, na verdade, a filosofia da pá do coveiro. Cava para preparar a cova para os mortos que essa própria filosofia produz. Mortos. O que esse texto aqui nos mostra ao lado dos outros textos das Escrituras? Nos mostra que quando o Evangelho chega, é o Evangelho que transforma as relações humanas. Não é a força do revolucionário, nem a força do proprietário. É o Evangelho, é Cristo. Nós podemos ver aqui, como você pode observar na letra A da projeção, que o Evangelho chegou para Filemon, no verso 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, observem, Filemon o poderoso para receber ordem do apóstolo preso. Mas por quê? Porque a ordem é em Cristo. É no amor de Cristo. É para o proveito da igreja.
é para a edificação dos envolvidos, não é para a morte de ninguém, não é para tomar a posse de ninguém, é para Cristo com liberdade. Veja o verso 19: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei o que? Já veremos melhor, o que Onésimo te roubou, eu pagarei. Mas ele faz lembrar, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Deves-te a mim, porque você conheceu o Evangelho na minha pregação e creu em Cristo quando eu te expus a maravilha da vida para além das propriedades e da rebelião. Paulo está tratando nessa joia que é a Epístola a Filemon, nessa carta tão breve, com argumentos que superam a filosofia marxista que foi trazida para este mundo com força há 170 anos atrás e que desgraça o mundo desde então. Mas em Cristo não há desgraça, há graça. Então nós pudemos ver, já lendo 2 Coríntios capítulo 5, 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E isso aconteceu, irmãos, com Filemon. E depois, com um escravo, fugitivo, ladrão, evangelizado, convertido, Onésimo. O Senhor fez novas criaturas, fez com que aquele que era um proprietário de terras, que usava a vida dos outros, se tornara uma nova criatura. Fez com que o bandido, ao invés de obter um status novo, porque é valorizado o bandido, afinal de contas ele toma posse do que os outros têm e ele gostaria de ter. Não, agora ele é valorizado porque, arrependido dos seus pecados, quer voltar para casa para reintegrar-se à casa do seu Senhor, pedir-lhe perdão, viver uma nova vida, ainda que como escravo, como Paulo escreve aos Efésios, como escreve aos Colossenses. Se você foi chamado sendo escravo, sirva como escravo. Escreve o mesmo aos Coríntios, no seu 7º capítulo, como você foi chamado, permaneça, porque você foi liberto em Cristo Jesus. Uma cartinha dessas derruba os volumes do Capital. Nova vida em Cristo. A carta tem a sua estrutura e você que olha para ela pode perceber com muita facilidade, porque o editor já fez a divisão para você. Ela tem uma saudação, ela tem gratidão pelos efeitos do Evangelho na vida de Filemon. Ela tem a intercessão, e você veja aí, versículos 8 a 20, e tem o encerramento, as palavras pessoais. Na verdade, o assunto pessoal está bem no começo, na saudação, e lá no fim, nas saudações finais. Observe, por favor, verso 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, muito provavelmente sua esposa, e a Arquipo, provavelmente filhos dos dois, a família, portanto, nosso companheiro de lutas. Veja por que isso seria família. E a igreja que está em tua casa, igreja na casa de Filemon, de Áfia e de Arquipo. Eles a tinham em casa, não para possuí-la, mas para servir a Deus, abrindo a sua porta para a igreja. Graça e paz a vós outros, sempre nessa ordem. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Saudação. Depois ele vai dizer ação de graças. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos,
para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio, não uma dominação de um proprietário, mas o cuidado da igreja. Vejam, irmãos, os litígios da sociedade contemporânea resolvidos em Cristo. Amor, cuidado, comunhão na fé. O trecho mais longo da carta traz a intercessão. Pois bem, verso 8, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, nosso tema, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Já seguirei a leitura. Onésimo. Você sabe, você que é crente há muito tempo, você que já estudou um pouquinho, já leu o comentário na nota de rodapé da sua Bíblia, Onésimo, útil. E Paulo apresenta a condição deste homem escravo antes de Cristo. Antes de Cristo, inútil. Essa é a condição humana em geral. Todos inúteis. Não é isso que Paulo fala no 3º capítulo de Romanos? Todos a uma se fizeram inúteis. Mas vem Cristo e transforma em Onésimo. Não apenas um nome, mas uma nova criatura. Eu sigo lendo. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Olha o amor de Paulo por Onésimo. Eu envio o meu coração. Eu te envio Onésimo de volta. 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. A palavra sendo trazida para Filemão a fim de que ele se convença. Nós cristãos, queridos irmãos, sabemos de muitas coisas do Evangelho. Temos aqui entre nós gente de décadas no Evangelho. Alguns nem têm décadas de vida ainda, é verdade. Mas alguns têm décadas de vida e de Evangelho. Sabem muita coisa, mas não vivem tanta coisa quanto sabem. Paulo está trazendo a memória de Filemão. Os crentes se servem uns aos outros. Filemão, você deveria estar me servindo aqui na cadeia. Mas Onésimo está fazendo isso no seu lugar. Mas eu não vou mantê-lo aqui comigo porque, Filemão, só quero fazer as coisas contigo com a tua autorização. Você é proprietário, ele é escravo, mas ambos são novas criaturas. 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Mudança de estado. 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Vocês se lembram daquela história que o Senhor Jesus contou, do chamado bom samaritano? Lembram? E que as autoridades judaicas, cada uma de uma escola, o sacerdote, o fariseu e o levita, passam e afastam-se
E então vem o maldito samaritano, maldito, execrado, terrível, indesejado, inimigo dos judeus. E é bem ele que ajuda o moribundo, que trata o moribundo como seu próximo, trata das suas feridas, coloca sobre a sua montaria, leva aquele homem para a hospedaria, paga a hospedagem e diz: se faltar alguma coisa na volta eu completo. É isso aqui. É estar tão junto, tão fraterno, tão ligado em Cristo, que essas despesas não são computadas. Ah, são suas? São minhas. Diante da tua necessidade está a minha necessidade. Em Cristo Jesus, não porque alguém me desapropriou, mas porque em Cristo Jesus, no amor de Cristo, em nome do amor, eu compartilho. E há cristãos marxistas. Como juntar essas coisas? Anticristianismo com cristianismo. Como, irmãos? Espontaneamente, no argumento, na conversa, demonstrando, é assim diante de Deus. Faça. Eu te dou o exemplo. Ele tem conta com você, eu pago. 19 já lemos, volto a ler. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Já mencionamos. 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me, eu poderia colocar aqui, nas minhas cadeias, o coração em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. E vem a parte final da carta. Estou lendo e fazendo algumas evidências, os irmãos, claro, já se deram conta disso há tempos. 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras. Epáfras é o pastor de Colossos, irmãos. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos é aquele que abandonou a missão no início do capítulo 13 de Atos. Aristarco, Demas e Lucas, você sabe quem é Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Uma carta breve, com tantos assuntos importantes para a nossa meditação e aplicação hoje. Essa é a carta. E a carta, queridos, traz um quadro do perdão cristão. Nessa carta que acabamos de ler, há o perdão sendo anunciado. Para que haja perdão, é preciso que, primeiro de tudo, haja o quê? Alguém dirá? Arrependimento. Mas não, tem que haver pecado mesmo. Pecado, ofensa. Então você vê nos versículos 11 e 18, ele antes te foi inútil. Inútil, irmãos. Mas era um escravo. Era um escravo que teria que responder se ele mandasse subir ou descer, deitar ou correr, trazer ou levar, permanecer acordado ou fazer que dorme. Mas tinha que obedecer o seu dono. Mas era inútil. Não servia. Não servia e mais. Fugiu. E não fugiu apenas, levou consigo coisas do seu então proprietário. Você leu ou assistiu ao filme Os Miseráveis? Aquele eu esqueci o nome do ator agora, que fez o Wolverine. Hugh alguma coisa. Lembraram já, não é? Há um momento em que aquele homem injustiçado,
na França do século XIX, aquele homem sai da prisão, mas sai com o peso de ter sido preso um dia, e não encontra emprego, e não encontra morada, e consequentemente não encontra comida, e ele é recebido por um padre num monastério. Você pode perceber isso muito bem no filme. Há um momento de conversão na vida daquele homem. Mas antes que isso ocorra, ele vê os objetos de prata na casa do padre e rouba aquele que o ajudara e sai com os objetos preciosos. Ele é preso. O que aconteceria com ele se fosse levado de volta para a prisão? Pena eterna ou morte. O que faz aquele monge? Essas coisas eu dei para ele antes que ele saísse daqui, são as suas palavras. E assim, vendo a benevolência, acontece uma conversão. Ele foi inútil para aquele homem, mas foi tratado com benevolência. É o pedido de Paulo. Ele te foi inútil. E o versículo 18 vai dizer: se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, ele havia feito dano e devia muita coisa. Paulo se interpõe, se apresenta como substituto. Isso te faz lembrar de alguém? A ofensa de Onésimo nos faz lembrar das nossas ofensas. A maldade daquele escravo nos faz lembrar da nossa escravidão. Mas Cristo nos libertou e nos fez novas criaturas. Cristo agiu em nós e tomou o nosso lugar. Se interpôs. Paulo imita Cristo. Então, uma vez acontecida a ofensa, agora o que nós temos é uma intercessão. Versos 9 e 10. Poderia te ordenar, verso 8, mas, 9, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou, verso 10, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Meus irmãos, vejam a imitação de Cristo mais uma vez aqui. Se você vai para a primeira epístola de João, no capítulo 2, o que nós temos? Temos que nós cristãos temos diante do Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo. Lemos Romanos capítulo 8 e a partir do verso 23, vemos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O nosso Deus trabalha em favor de nós. Paulo imita. E nós, o que fazemos? Nós nos colocamos no lugar para auxiliar com fé operosa, 1 de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, ou nós ficamos somente nas nossas rebeldias, ficamos somente nas acusações? Como nós nos comportamos? Eu os exorto, irmãos, em nome do Senhor Jesus, a imitarmos a Cristo. E também no próximo passo, tomando lugar, intercedendo, veja aí, substituição. Já foi visto, mas eu repito, versos 15 e 16, acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Ei, Filemão, ele é teu escravo, substitui a figura dele agora por uma nova, substitui a figura do escravo pela do irmão. Eu tenho a bênção, irmãos, de participar mensalmente
de cultos numa empresa. Uma sexta-feira à tarde, em geral a primeira do mês, com alguma variação, sou chamado para ir àquela empresa para pregar o Evangelho lá. Lá nós conduzimos um culto e a pregação é nos moldes que você está acostumado a ver aqui. Pois bem, quem trabalha naquela empresa? Cristãos. Pré-requisito, confissão de fé. Crê em Cristo? Creio. Não pergunta de que igreja é. Crê em Cristo? Creio. Sabe fazer o serviço? Sei. Então agora vamos fazer o serviço. E então nós vamos ali, estudamos a palavra e podemos ver a fraternidade entre os irmãos. E ver os donos da empresa, que são 3, estarem juntos dos funcionários em tudo. O sonho do socialista, só que sem espada. Todos juntos. Trabalhando, desempenhando, organizando, faturando. É uma empresa que cresce, bonita, viçosa, ao redor de Cristo. Substituição. Você é meu funcionário? É. Você é meu irmão. Trabalha comigo. Servimos a Cristo juntos aqui. Fazemos o melhor que podemos, porque fazemos como que para Cristo. Eu que tenho a empresa e você que é empregado dela. Servimos ao mesmo Senhor. Vergonha para os nossos tempos. Vergonha para os cristãos que aderem a essa filosofia maldita. O cristianismo é incomparável. Caros, isso é a sequência da vida cristã. É bom eu chamar aqui o Tiago como meu parceiro nessa hora, para poder usá-lo como exemplo de uma coisa fictícia, Tiago. Errei contra o Tiago, pequei contra o Tiago. Alguma coisa que deixou o Tiago tristíssimo. E então nós nos encontramos de novo. E Tiago está triste comigo. Existem 2 caminhos para que nós nos reencontremos. Eu perceber que errei com ele e antes mesmo que ele fale alguma coisa, eu o busque e fale: Tiago, foi mal, cara. Acabei contigo e não tinha nenhum motivo para isso. E ainda se tivesse, não era devido fazer isso com meu irmão. E ele me perdoaria. Mas há um outro caminho. Ele poderia vir até mim e dizer: Fernando, o que foi que você fez, rapaz? Por que você fez isso? Olha como você me deixou. E então, caindo em mim mesmo, pela graça de Cristo, nos reconciliássemos. O que a carne faz fazer? Nada disso. Errei contra você, não foi mais do que o devido. Errou contra mim, espere pela vingança. O cristianismo não faz assim. Paulo diz para Filemão receber Onésimo. E diz para Onésimo: ao invés de você continuar fugindo, volte para Filemão. Acertem-se. Reconciliação. O caminho de Cristo para as nossas vidas. Assim eu concluo, meus queridos irmãos, que esta cartinha tão singela, tão breve, com tantas lições, seja por você em casa depois relida, anotada, minuciosamente, observada e seguida. Não apenas para que você diante de Deus viva arrependido e confesse seu pecado e viva sob a graça de Cristo Jesus, o Redentor, em paz com Deus, mas para que você mude a sua maneira de ver a vida e se comporte como cristão e não como aderente à filosofia A ou B. E por fim, para que você peça perdão a quem você ofendeu e perdoe a quem te ofendeu, seguindo o caminho do perdão, como diz o verso 9, em nome do amor.
de Cristo e por causa dele em nós. Deus nos abençoe em nome de Jesus.